hoje você provavelmente vai se emocionar, provavelmente você vai louvar a Deus por tudo que você vai ouvir aqui, né? Porque nós teremos um testemunho maravilhoso. Nem sempre é um recomeço de algo que deu errado. É uma forma diferente que você vai viver agora, que você vai fazer aquilo ali. E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer ter você aqui conosco em mais uma empreitada de conhecimento, de ensinamento aqui no nosso podcast. Olha, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Desde já eu peço, não esquece de dar aquela curtida, de sentar o dedo no like aí, dar aquela compartilhada, comenta o que você está achando do conteúdo que você tem visto e ouvido aqui no nosso podcast em frente, para levar você em frente na caminhada da fé e também enfrentar os falsos ensinamentos. Muito obrigado por você estar aqui conosco, tá bom? Hoje nós temos o prazer de receber aqui com a gente a Raquel e Alice, né, nossa irmã da igreja. Gente, já de antemão eu quero falar para você, hoje você provavelmente vai se emocionar, provavelmente você vai louvar a Deus por tudo que você vai ouvir aqui, né, porque nós teremos um testemunho maravilhoso, não é, Raquel? Verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de poder estar aqui, compartilhar, né, com mais pessoas o meu testemunho, né, e o que Deus fez e tem feito na minha vida e na minha família. Muito bem. Meu amor, sempre aqui conosco. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e vamos para esse bate-papo que eu estou ansiosa. Muito bem, vai ser bênção demais. Gente, olha, então, Raquel, como a gente sempre faz, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Raquel, né, a vida pessoal, a conversão, né, como que foi essa caminhada com Deus, essa caminhada com Cristo até aqui, ministérios, tudo que você tem feito em relação à obra de Deus. Certo. Então, eu cresci, né, no lar evangélico. Meus pais sempre estavam envolvidos na obra de Deus, pastoreando, ajudando. Então eu também aprendi a servir na casa de Deus. Então assim, desde nova, adolescente, eu sempre estava ajudando. Ajudava com os adolescentes, com as crianças, arriscava cantar, misericórdia. Essa fase eu não lembro, não. É bem antiga, minha filha. E aí, arrisquei até que eu me achei no Ministério de Dança. Sim. E aí eu fiquei 16 anos liderando o Ministério de Dança. E assim, pra mim foi uma escola, sabe? Porque assim, no início foram quase 30 pessoas. Então, assim, você aprende muito, cada um de um jeito, cada um tem uma opinião. E aí você vai e tinha pessoas difíceis de lidar. Sim. E você tem que aprender. Sim, e eu ia no chão, meu Deus, você tira a pessoa, você tira eu, porque eu não tô aguentando. E aí Deus dava um jeito e me ensinava. Então, assim, pra mim foi uma escola realmente, assim, de aprendizado. E sempre servindo, buscando, levando a palavra de Deus através da dança. E aí, depois eu nesse período todo, né, eu conheci o Ronaldo, meu esposo, e aí nós casamos, eu casei nova, mas aí eu demorei uns 10 anos pra ter filhos, pensar em filhos, aí chega uma época, uma hora que você fala assim, não, acho que tá na hora, né? E aí eu tenho uma menina de 10 anos, a Rebeca, e nisso tudo a gente foi construindo junto. Né, a caminhada com Cristo e conquistando as coisas também. Já tem 20 anos, vai fazer 20 anos mês que vem. Longa caminhada. Muitos altos e baixos, não é fácil. O casamento é uma decisão todos os dias, Sim, né? Com certeza. De você dividir ali as coisas boas, ruins. E assim, e Deus, ele sabe o que faz, né? Então assim... Então a gente foi construindo tudo junto, né? Conquistando as coisas. E dentro do ministério aí eu deixei a dança, tem uns 4, 5 anos mais ou menos,
e comecei a me envolver mais na área missionária. E o que te chamou a atenção, assim, Raquel, para ir para a área, né? Porque hoje você é líder das missões, dos projetos missionários da igreja. O que queimou, assim, no seu coração para você tomar essa decisão? Então, na verdade, assim, eu sempre busquei, mesmo cantando ou dançando, levar Deus de alguma forma. Então, às vezes, eu achava que a dança me limitava dentro só da igreja. Entendeu? Então, assim, me limitar, por mais que às vezes a gente fazia um evangelismo, fazia uma coisa aqui ou lá, mas assim, eu não tinha essa liberdade de poder proporcionar, ou às vezes as pessoas querem fazer como eu queria, mas não tinha assim, alguém para falar assim, tem isso para fazer, vai lá e faça. Não tinha uma pessoa para orientar, Sim. né? Então, assim, isso sempre queimou dentro de mim, ter uma vida, e desde que seja em casa, no serviço, onde que eu for, e principalmente se eu estiver fazendo dentro, na obra de Deus, ter algum resultado, né? Deus, ser usado por Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, assim, isso sempre queimou dentro de mim, esse desejo, né? E às vezes a gente vai deixando o fogo apagar um pouquinho, vai prolongando, né? Mas assim, acho que o momento chegou e aí eu comecei a participar dos Doutores da Alegria. E aí eu fui engajando em outras obras, né? Outras ações. E hoje a gente tem, né? Eu fiquei mais de 2 anos parada aí, de novo. Teve a pandemia. Você já vai entender, né? Você já vai entender. Teve a pandemia, a gente parou. Aí parei de novo, então assim, agora que eu tô começando a retomar algumas coisas. Então sempre ardeu esse desejo, né? E às vezes a gente ainda faz pouco demais, né? Mas Dentro, mas eu aprendi também assim a não me cobrar nesse sentido, porque a gente... Quando a gente tem esse desejo realmente assim de levar, de fazer, a gente quer fazer muito, quer fazer rápido, e a gente não consegue, né? Vamos voltar nesses 2 anos aí que você parou sem ser a pandemia, né? O que aconteceu, Raquel? Conta pra gente o que aconteceu aí que te fez ter que parar um pouquinho pra si. Então, em 2022... Em julho, dia 5 de julho, eu senti uma dor muito forte no abdômen, na madrugada, e comecei a sentir essa dor do nada e não estava aguentando, fui para o hospital e lá a dor só foi aumentando e eles nos descobriram, faziam vários exames, fiz várias tomografias, raio-x, ultrassom, todos os exames de imagem, estava tudo normal. Mas o hemograma estava um pouco diferente, né? E aí, dentro de 24 horas, a dor persistia, fiz endoscopia, fiz vários exames e não tinha nada, não tinha hemorragia, não tinha... Tudo estava normal. E aí, com o passar, né, dessas 24 horas, o hemograma estava um pouco diferente e eles precisavam de uma avaliação de um hematologista, que no caso não tinha no hospital. E aí me internaram e aí eu fiquei... A dor foi passando, mas aí começaram a aparecer roxo no meu corpo, nas minhas pernas, roxo e umas manchas vermelhadas, que chamam de petecas. E aí estava um pouco fraca, a dor passou, a dor sumiu. Do jeito que a dor veio, ela assim, com os tempos, os medicamentos, ela foi embora. E o hemograma, as plaquetas só estavam abaixando, né? Com 24 horas, ela foi só abaixando, baixando. Tive que tomar plaquetas, porque ela ficou bem baixa. E o único hematologista que tinha no hospital estava de Covid. Então, eu tive que ficar internada 1 semana, esperando ele melhorar. Sim. Né? E a gente naquela luta, assim, que a gente, quando tá internada, a gente corre atrás dos médicos, quer uma posição, quer uma resposta.
Verdade. E assim, e durante essa semana que eu fiquei internada, a gente começou a orar, né? A igreja começou a orar junto, alguns, não todo mundo, porque como estava bem recente, algumas pessoas conhecidas começaram a orar de madrugada pela minha vida, para Deus dar uma direção, né? Ou enviar um médico, ou enviar uma resposta. E aí, Deus usou uma irmã e falou assim que era para agradecer que o que a gente já tinha pedido, Deus já tinha dado. E aí, na outra semana, a gente começou a agradecer e aí o médico voltou, né? Passou lá e falou assim, não, Raquel, nisso eu tive reação às plaquetas lá, eu fiquei toda empolada, a única coisa que eu senti era fraqueza, porque abaixou as hemácias. E aí é como se a pessoa tivesse com deficiência de ferro, né? Mesmos sintomas. Sim. E aí você fica fraca, mole. E aí o médico passou e falou assim, Raquel, vou te dar alta, você vai passar lá no consultório, a gente vai fazer um mielograma, que é um exame que detecta, né, as doenças do sangue, e aí ele ainda falou assim, mas fica tranquila, não é leucemia. E aí você já fala assim, nossa, meu Deus, de cara ele já, não, mas eu já estava tranquila, né? E já tinha passado quanto tempo que você estava? Já tinha 7 dias que eu estava internada. Certo. Aí ele me deu alta, eu já passei lá no consultório, as plaquetas ainda estavam baixas, mas dava para dar alta. Fiz o exame com biópsia do osso também. E aí fui para casa da minha mãe, estava fraca, e aí fiquei lá. Dentro de um dia mais ou menos, eu fiquei mais tonta, mais mole. Aí ele já tinha deixado o pedido, eu refiz o exame, o hemograma já tinha baixado mais. E aí, com mais 2 dias, o resultado saiu, uma parcial. Daí o médico me liga, falando que o pré-diagnóstico era uma leucemia. E aí, minha filha, você engole até seco, né? Imagina. Nossa, mas pai. assim, a minha família já estava assim, assustada, né? As minhas irmãs meia desesperada, meia... Você é a mais nova, Raquel? Eu sou mais nova das meninas e tem o meu irmão que é mais novo. Certo. E assim, todo mundo já estava muito preocupada, mas assim, nas minhas orações, a gente estava vivendo assim uma pós-pandemia, a gente estava muito acelerado, eu, Ronaldo, né, a família em si, e acho que veio para frear um pouco a gente. E às vezes a gente fala assim, Senhor, faça a tua vontade, né? E a gente não sabe qual é essa vontade. E muitas vezes eu falava assim, Senhor, se precisar passar necessidade, mas muda essa situação, traz de volta, converte os corações, né? Então assim, eu estava disposta a enfrentar, mas eu não achava que ia ser comigo, né? Eu estava disposta a enfrentar o que for para auxiliar, para estar junto, mas foi comigo. E aí, eles ficaram bem abalados. Sim. Né? E aí ele falou assim, ó, você vai internar amanhã cedo, você já pode ir para o hospital. Sempre, eu fui para o hospital sempre, em BH. E aí ele passou para uma outra equipe. E aí, lá eu fiz outros exames mais aprofundados para saber qual o tipo de leucemia. Isso assim, a gente teve bastante perrengue, vamos dizer assim, né? Dentro do hospital rola de tudo. Sim. Né? E aí, tipo assim, a Rebeca teve que morar com a minha mãe, Ronaldo até tentou ficar uns dias lá em casa, ia pra lá, trabalhava e voltava, mas não deu muito certo, porque ficava longe da Rebeca. Sim, sim. Então assim, ó, então você vai pra minha mãe, fica lá enquanto eu tô aqui.
E assim, aquele rodízio, né? Quem tá internado precisa de um acompanhante, Sim. né? E era longe, então teve essas dificuldades também. Mas assim, Deus foi providenciando tudo. Deixa eu só cortar um pouquinho. Como foi essa conversa com a Rebeca para contar para ela o que estava acontecendo? Então, já tem 2 anos, ela estava com uns 8, quase 9 anos. Não, ela estava com 9 já. No início a gente teve muita dificuldade, porque ela não entendia, e na mesma semana a gente tinha conversado sobre as pessoas que ficavam careca, né? Porque ela achava que o câncer deixava as pessoas careca. Mas aí aí na semana mesmo eu conversei com ela, disse, não é o câncer que deixa, é o tratamento, que é muito forte, conversei com ela. Mas ela, por ser mais nova, não entendia muito. Sim. E ela estava sendo acompanhada por uma psicóloga já, Que bom. antes. Que legal, muito bom. Então, assim, a psicóloga, até a Raquel Mechará, ela deu um suporte imenso pra gente, sabe? Além de abençoar financeiramente, que ela não cobrou a partir daí, ela também foi uma bênção, assim, para colocar isso na cabeça da Rebeca também. Então, assim, a minha irmã levava ela, né, e tinha essas conversas. Eu tive dificuldade quando eu rapei a cabeça com ela, porque ela não aceitou, ela não queria ver. Tive que comprar uma peruca a princípio, e aí depois fui usando touquinha, aí aparecia assim, ela ficava assim. Não sei se ela ficava com medo, não sei se era o medo de perder ou se era o medo de ver. Não sei, assim, ela não falava abertamente o que ela sentia. Mas aos poucos ela foi entendendo. Sim. Ela foi entendendo, eu fui conversando, ela foi também... Eu creio que ela cresceu também como criança, assim, que ela era muito tímida, muito acanhada, e ela se desenvolveu muito também nesse aspecto. Então, assim, foi bom para todos. A gente, Teve- só para você que está nos assistindo entender, a gente faz parte da mesma igreja, então a gente via realmente ela na igreja, né? Os seus pais acompanhando ela, né? Ela sempre envolvida, então realmente deu para perceber, né? Eu realmente senti isso, a gente vendo ela, deu para sentir que ela teve ali um auxílio, um desenvolvimento e um auxílio Sim. nesse momento tão difícil, né? E assim, no início, foi final das férias, então assim, eles não deixavam ela em casa. Toda hora tinha um tio, uma pessoa para distrair ela, para ela não ficar sentindo. Porque legal. ela sentiu muito no início, ela me ligava, eu ligava, e eu senti mais ainda, gente. Foi quanto Imagina. tempo de internação? Assim? O primeiro momento foi da segunda vez, né, que eu fui para Belo Horizonte, foi uns 15 dias. Mas aí no início eu senti mais falta, sabe? Porque a gente fazia tudo junto, eu fazia tudo com ela. E Filha única, filha única, e eu que cuidava mesmo e tal. E assim, mas até isso depois Deus foi tratando no meu coração, foi me dando paz, foi me dando tranquilidade, porque eu tinha um chão pela frente, né? Eu tinha um processo que eu tinha que passar. E aí ela foi aceitando melhor. Sim. Sabe? Compreendendo Foi compreendendo, também. com o passar também do tempo, a gente foi falando com ela aos poucos, a gente não foi explicando tudo, e à medida que ela via uma coisa a gente explicava, à medida que ia surgindo as demandas a gente ia conversando com ela, e ela foi entendendo bastante. E aí, lá no hospital, a gente passou algumas dificuldades para internar e tudo. E aí o médico, aí já coloquei o catéter para começar as quimioterapia no hospital. E aí de início eles deram um prazo que eu ficaria internada de 5 a 8 meses para fazer o tratamento, porque quem faz tratamento de quimioterapia passa muito mal, dá muita ânsia de vômito, a pessoa não come, tem que tomar, alimentar por sondas e a reação realmente são muito forte, né? E aí
Eu falei assim, não, eu não vou ficar isso tudo aqui não. Misericórdia, eu não posso. E aí a gente já estava agradecendo a Deus. Sim. Né? Então assim, Deus já tinha falado que daria, que já tinha dado a vitória. E a gente só estava realmente agradecendo e pedindo força, né? Para poder passar por ali. E aí eu fiz, um dia antes de começar a quimioterapia, eu quase recebi a medicação errada, né? Já tinha colocado, o enfermeiro lá, o técnico já tinha começado a colocar, e aí do nada o Ronaldo observando, viu, e falei assim, não tá escrito Raquel, tá escrito Rogério, Rodrigo, não sei. E aí a moça, ele já começou a tirar e tudo, e a gente ficou assim, com a boca aberta. Imagina. Porque até as nossas reações estavam diferentes, porque se fosse assim, não sei, uma época atrás, o Ronaldo então ia quebrar o pau. Até isso Deus estava moldando. Imagina, transformando. Mas é de se entender, né? Pô, a vida né? da esposa tá em risco. Imagina, uma medicação ali. E aí, nisso, a gente tinha feito algumas reclamações lá na ouvidoria e tudo, mas assim, com tudo, a gente não ficava reclamando, né? Uhum. Eu não sou de reclamar, sabe? Eu não sou de ficar murmurando, reclamando. E eu sempre vi a mão de Deus em tudo, entendeu? Isso foi um dos primeiros livramentos que deu Deus, porque na verdade Deus ele nos dá um livramento a todo momento. Sim. Né? Ao acordar você já está vivendo ali um milagre. E aí quando a gente vê isso acontecendo real, então você começa a dar mais valor, né? A cada detalhe, e aqueles livramentos que você não está vendo e aqueles que você começa a ver. E aí comecei a fazer a quimioterapia. Não tive nenhuma reação assim, de náusea, de vômito. Nas semanas, era uma a cada semana. E aí ele falou assim, não, se tiver tudo bem, eu vou te liberar e você vai fazer as quimio no consultório, na Cetus. E aí eles me liberaram. Ai, que bênção. Né, para quem ia ficar 8 meses, graças a Deus, Deus abençoou, não tive reações assim. Tinha um pouco de incômodo, enjoo, você tomava medicação, mas nada que me atrapalhasse. E aí, fiz as outras 2, continuava fazendo hemograma toda semana. Tinha semana que eu tinha que ir tomar plaqueta, tinha que tomar hemácias, porque com a quimioterapia baixava mais ainda. Sim. Que já estava baixo, baixava mais. E aí eu tive essa leucemia linfoblástica aguda. Então, assim, tem vários tipos. E essa precisava de transplante de medula. Eu ia entrar nesse assunto agora. Porque aí depois, as quimioterapias ia fazer o quê? Ia matar as células cancerígenas do sangue. Sim. Só que poderia voltar. Entendi. Né? E na verdade, um ciclo só de quimioterapia não foi suficiente. Aí, nesse período, a gente foi refazendo o mielograma, o exame. Também fiz um exame que chama punção na coluna, para ver se a leucemia não tinha ido para o sistema nervoso central, tinha vindo para a cabeça. Sim. E aí, para glória de Deus, não tinha chegado ao sistema nervoso, porque senão eu ia ter que fazer quimioterapia na coluna. Cheguei a fazer algumas, mas preventiva. Mas graças a Deus não precisou. Porque talvez pela agilidade da descoberta. Também. E ele falou assim que descobriu muito cedo. Eu não tinha nenhum outros problemas assim de saúde nova, então tudo isso contribuiu. Sim. E hoje a tecnologia também está bem diferente Sim. de muitos anos atrás. Então assim, até nisso, até o despertar, a dor que me levou lá, né, eu vejo a mão de Deus. Sim. Né, porque não tem outra explicação, porque senão eu ia ficar igual eu estava, de médico em médico, era uma dor aqui, era uma dor ali. Então a gente ficava sempre procurando uma resposta.
Mas eu não sentia outros sintomas, né? Que ia me levar a um diagnóstico, a uma resposta. Então foi a dor que me levou, então nem toda dor é pra morte, né? É pra vida. E aí eu refiz, né, esses exames e tive que fazer outras sessões de quimioterapia. Fiz oral, fiz que tinha, nessa oral eu cheguei a tomar mais de 30 comprimidos diariamente. E fiz uma internada, que era 24 horas e depois ia diminuindo a medicação. Nessa também fiquei bem debilitada no hospital, assim, mais mole, enjoo, mas nada exagerado, como poderia ficar. Os médicos, não, você tá tranquilo, você tá até bem. Eles até chegavam a falar assim, não, você tá ótimo, em vista de outros. Sim. E aí, depois dessa última, a doença já estava eliminada, e nisso o cabelo caiu, aí eu tive que rapar realmente. A gente sempre, né, assim, associa geralmente câncer à queda do cabelo. E a gente sabe que para nós, mulheres, é uma coisa assim que dói bastante, porque tem a nossa vaidade pessoal e tal. Como é que foi, Raquel? Então, pra mim, como eu já sabia que ia cair, Sim. eu já estava preparando mentalmente, né? Falei assim, vai ter que rapar e depois vai crescer. Então, pra mim não foi dolorido. Pra mim não foi dolorido saber que eu estava com leucemia. Pra mim não foi dolorido rapar a cabeça. Pra mim não foi dolorido sofrer, não é dolorido, que eu senti muita dor. Não é dor fisicamente, mas é aquela dor da alma, aquela dor que te incomoda, que não te dá paz, aquela dor que você não vê. Eu não senti. E você acha que é por causa dessa palavra que você recebeu lá no início do Senhor? Eu acho que também. Eu acho que eu me agarrei a essa palavra, mas também nas promessas da palavra de Deus. Sim. Porque ele tem não só... Porque às vezes Deus pode usar alguém para te lembrar dessas promessas. Mas a todo momento a gente tem acesso a essas promessas, né? Sim, através verdade. da palavra dele. A gente tem que construir e consolidar essa fé quando a gente está na bonança. Porque quando a gente estiver no deserto, a gente tem que pra gente poder colocar em prática. E como isso é importante, né, Raquel? Porque normalmente nos momentos de bonança a gente não constrói nada. Não. A tendência nossa é nos momentos onde o cinto aperta, né? Nos momentos onde a coisa fica feia, vamos dizer assim, né? Que a gente busca a Deus. E como é importante a gente pensar nisso, nos momentos onde existe paz, a gente construir o nosso relacionamento com Deus de maneira firme. Né? Porque é essa base que vai te permanecer, te fazer ficar firme, né, nas adversidades. Mas realmente não é fácil. Você está na bonança, está desfrutando, né, de tudo que Deus tem te proporcionado, né, com as distrações de hoje em dia, você ter essa fé, né, de buscar, de ter uma constância. Não é fácil. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse ensinamento é muito importante. A tendência nossa, eu penso por mim mesmo, algumas atitudes minhas, né, por qualquer coisa simples que acontece, como a gente já, sei lá, fica desestabilizado. Desanima, né? Realmente. E assim, e foi uma construção, né? Desde criança já foi se construindo. Mas é o tempo realmente. Sim. Não é uma coisa que é conquistada rápida. Sim. Né? E tem altos e baixos, mas a gente sabe o caminho. Então a gente sempre está tentando voltar. Então, eu desviei um pouquinho, eu desanimei um pouquinho, mas eu sei o caminho. Então eu vou permanecer. Então, assim, eu não senti essa dor. Sim, talvez você sentiu aquela paz que excede todo entendimento de Filipenses, né? Filipenses vai falar da paz que excede todo entendimento. Eu pude experimentar realmente, né?
e viver muitas promessas que a gente só lia e ouvia, Sim. né? Mas eu pude experimentar realmente o cuidado de Deus com todas as coisas, com cuidado com a minha família, com cuidado comigo, as pessoas. E aí a igreja começou a orar. Sim. Nesse período já estava assim, já tinha o diagnóstico, já sabia, então a igreja levantou em oração. Sim. E isso também me fortaleceu. Sim, sim. Porque eu não sentia essa dor, mas eu sentia dor física, eu não conseguia falar, tinha dias eu não conseguia me expressar, e às vezes nem em pensamentos. Sim. Você vê como que quando você está realmente com a saúde debilitada, é o que você plantou que você vai colher ali. É Deus olhando por você. Sim, E as pessoas à sua volta, porque você mesma não consegue, a gente não consegue acrescentar um dia na nossa vida. É Deus que nos sustenta o tempo todo. O Luciano Subirá chama isso de um fator mas. É Pedro e João que estavam na Porta Formosa ou Pedro e Tiago? Eu sempre Pedro e João. Pedro e João, né? Então teve o episódio de Pedro e João ali no início de Atos, e aí eles foram presos, né? Então aí tem um termo lá que diz assim, que eles estavam presos, mas a igreja fazia oração intercessória por eles, incessante, né? O termo ali é incessante. Então E essa oração faz toda a diferença. a igreja é algo, como diz o nosso pastor, o pastor Fernando, né? É algo que Deus dá para a igreja assim como uma ferramenta muito importante, né? E ela precisa usufruir disso, ela precisa utilizar-se da oração em benefício uns dos outros, né? Sim. E aí você me perguntou sobre a vaidade do cabelo e tudo. E assim, eu não senti, eu ia passar por aquilo. E aí minha filha sentiu mais, minha mãe também ficou preocupada com o que eu ia sentir. E aí as minhas irmãs já queriam rapar a cabeça também. E não, nós vamos fazer. Eu falei, não, gente, para, meu cabelo vai crescer. E elas vinham toda ansiosa, preocupada. Eu, calma, espera. Aí, não, mãe, não aguento. Elas falam pra minha mãe, não aguento mais. Tudo a Raquel tem que esperar. Espera e tal. Mas tinha coisas que a gente não estava no nosso alcance. Tinha que ser um dia de cada vez, realmente, Sim, né? E viver um dia de cada vez. Porque as coisas mudavam rapidamente. Eu estava Sim. bem, do nada eu dava uma febre, eu tinha que ir para o hospital. Sim. Então, assim, eu comecei a viver sem planos, né? Sem fazer planos. Porque ao mesmo tempo que eu estava estável, aí eu já não estava. Então, assim, eu comecei a ficar, assim, sem ter muitos planos. Então, se entregou completamente a Deus, né? Deus, Senhor, quem sabe. A vontade dele, né? E aí meu irmão e o meu sobrinho raparam a cabeça e eu fiquei mais triste deles rapar do que eu eles rapar. Eu lembro de uma foto que vocês postaram. Você e sua menina, com tinta. Depois a gente escreveu na careca, e aí ela já estava aceitando melhor. Porque é muito importante nessa questão de doação de sangue, né? Então a gente estava escrevendo lá 2 sangue, 2 medula. É uma coisa assim que salva vidas, Sim. né? Então assim, eu precisei de muito e as pessoas também foram lá, doaram também. Glória a Deus. E aí eu fiz o tratamento da leucemia, estava zerada, já estava a ponto, né? E nisso a gente estava procurando doador de medula, né? E aí a gente fez os testes, meus irmãos fizeram, e a chance de ser compatível entre irmãos é 25%. Então eu tinha 3 irmãos, eu tinha uma chance maior, né? A Rebeca e a Cecília. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais filha. Porque senão você tem que ir pro banco de dados, pro banco, né? E ele é mundial. E assim, pra você ter uma chance de o doador ser idêntico, é uma a cada 100 milhões de pessoas. Então assim,
E eu, graças a Deus, Deus preparou meu irmão, foi 100% compatível. Ai, que E os bênção. médicos falaram, por ser homem ainda é melhor ainda, Glória a Deus. porque não tem hormônio, não tem variações, então assim. E aí já estava no ponto, nós já tínhamos feito todos os exames para fazer o transplante, e aí eu descobri que eu estava com um fungo no pulmão. Com fungo, aspergilos, broncoscopia, que negócio que dá aqui, que eu esqueci o nome, que chama? Eu não sei. Normal, não é rinite não, uma outra coisa lá. E aí ele pediu um outro exame, né, mais específico, e aí deu tuberculose também. E aí eu tive que tratar primeiro antes de ir pro Pro transplante. transplante. Se Porque eu baixou a imunidade. abaixa, e aí essa doença sobressair e ser fatal. Então até nisso a gente vê a mão de Deus, o cuidado de Deus, né? E aí a gente tratou, tive reações medicamentosas, porque um não podia ser tomado junto, mas eu estava com os dois. Sim. Então eu tive que tomar um tempo, depois eu parei. E o tratamento da tuberculose é longo. Eu tive que ficar, são 6 meses, mas eu fiz 4 meses. E aí depois eles resolveram ir para o transplante e ainda em tratamento. Sim. E aí eu fui para o transplante, né? Assim, já estava pronta. E meu irmão, né, foi tomando umas injeções para poder produzir mais células tronco e elas irem para o sangue. E aí, em março, finalzinho de março, eu internei, de março de 2023, eu internei. E aí lá já começou um outro processo, um outro desconhecido, né? E assim, a gente enfrentou a leucemia, o câncer de sangue, venceu, já estava limpo, mas aí veio o transplante. Eu tive que fazer mais quimioterapia lá e tive que fazer radioterapia no corpo todo. Como era no sangue, tive que fazer nele todo. Não foi fácil, sabe? Foi um período assim, pra mim foi o mais difícil, o transplante. Sim. Porque eu tive que ficar internada, isolada no quarto, tinha um acompanhante. Até os acompanhantes Deus preparou, porque não podia ficar entrando e saindo. Ele teve que ficar 15 dias lá, direto, não podia sair do quarto. Tinha que ficar com as roupas específicas lá. Era uma bolha que eles faziam, né, por causa do cuidado. Sim. E aí fiz e outros medicamentos também, aí eu comecei a ter mais reações, né? Mais fraqueza, mais tonteira, enjoo, não me alimentava direito, não tinha apetite, não tinha fome. Na primeira semana eu emagreci aí uns 10 quilos, assim, de uma vez. Então, assim, foi um período difícil, porque eu estava sozinha. Sim. Mas que eu estava com o acompanhante ali, você sentia, eu ia fazer as rádios, você ficava num quarto, num lugar gelado, eu tinha que ficar parada, quietinha, e eu ficava só meditando, né? E assim, você ficava assim, meu Deus, me tira daqui, não vai acabar. E foi 3 dias, de manhã e de noite. Mas Deus deu graça, consegui. E aí chegou o dia do transplante, meu irmão foi pro local específico que tira, aí ele tira por um lado, passa na máquina, a máquina separa as células tronco e o sangue volta para ele de novo. Sim. Isso um período de umas 5 horas, deitado, desse jeito assim, parado, e o Ronaldo dando comidinha na boca dele, né, cuidando. E aí, no outro dia, já levaram
as células e já infundiram, né? Igual uma transfusão. E nisso eu esqueci de um detalhe, porque são muitas histórias. Um outro livramento antes do transplante, que foi a sepsia que eu tive, né? Uma consulta de rotina, eu tinha um catéter totalmente implantado, eu não estava usando porque eu não estava fazendo mais quimioterapia. E aí ele tem um tempo útil, você tem que lavar ele. Nessa lavagem, eu fiz e fui embora, né? E chegando aqui em Betim, eu comecei a passar mal, me dar ânsia, tremia e febre. E aí eu falei, Ronaldo, vai direto pro hospital. E fui. Cheguei lá e vomitando, passando mal. Fez vários exames, tava normal. E aí, Deus abençoou a mente da médica, falou assim, ó, liga, aí contamos, tava passando pelo tratamento, liga pro seu médico e vê. E aí eu fui, falei com ele, e falou assim, você fez a limpeza do catéter? Eu falei, fiz. Então você deu a sepsemia, um negócio assim, que é a infecção hospitalar generalizada. Sim. Que estava no catéter, foi para a corrente sanguínea. E aí ele falou assim, você interna, pede para tirar e faz os exames específicos. E aí eu fiquei internada mais 7 dias tomando antibióticos. E aí quando saiu o resultado, eu realmente tinha 2 bactérias hospitalar alojadas no catéter. Mas não chegou aí, deve ter ido uma quantidade que me deu essa reação, Sim. mas não foi muito, ou não foi, não sei. Deus interviu aí. Deus interviu, porque aí eu cheguei lá, medicou e passou, e não tive mais nada. Não tive mais nenhuma reação. Terminei de tomar os medicamentos em casa. E aí foi mais um livramento. Então assim, eu não tive só a cura da leucemia. Eu tive vários momentos que eu poderia ter morrido. Né? Várias indecorrências devido à doença. E Deus foi dando um livramento, foi abrindo, foi mandando esperar. Sim. Né? Então assim, tudo foi acontecendo no momento certo. E aí eu fiz o transplante de medula. Muito tranquilo, igual uma infusão de sangue. Lá eu coloquei um outro catéter, que lá eles já tiravam sangue, colocavam, foi a melhor coisa da vida. Porque eu era furada de cima e embaixo, dos pés à cabeça, tentando tirar sangue e não conseguia. E eu sou mole demais, sou muito mole, muito fraca, e eu tive que enfrentar. Entendeu? Então assim, Deus escolheu a pessoa mais fraca, as minhas irmãs. Nossa, a Raquel não vai aguentar, não. Se não fosse eu, não tinha aguentado. Que não sei o quê. E eu ia e furava e tinha dia que tava que falava assim, eles vão tirar, porque era no sangue a doença. Tinha que tirar sangue todo dia. Todo dia. E aí, e ficava umas 2, 3 horas tentando tirar sangue. Ô, Raquel, você tá falando da minha esposa, sabe? Eu sou mole demais, eu não posso ver agulha. Nossa, Não fica tentar, levanta não. Fica aí uns 5 minutinhos. respira. Mas é um distúrbio que a pessoa tem, meu médico explicou. Não é consciente, é inconsciente. Eu fico mais branco porque eu já sou. Isso é inconsciente. Porque às vezes, senão depois de tudo, eu ainda desmaio às vezes. Sério? Às vezes eu ainda desmaio. Porque é uma coisa inconsciente. Entendeu? É uma coisa que não tá... Não, agora eu vou ser forte. Hoje eu vou ser forte. Aí você vai lá, aí passa o tiquinho, aí você começa a ficar tonta, aí você começa a ficar amarelo. É uma coisa que não está em você. Mas eu falo que é importante avisar pra quem vai com você. O Renan, a primeira vez, a gente tinha semanas de casado, ele passou mal, a gente teve que ir. Eu não fazia ideia. De repente eu vejo o Renan desmaiando pelo chão do coração, no hospital. Tá bom, gente, foca a Raquel. E eu desesperei. Eu falei assim, meu Deus, ele vai morrer, o que deu nele? Aí, só que hoje, né, depois de 8 anos de casada, aí você já sabe. Aí agora eu falo, não, fica sentadinho aí, amor, daqui a pouquinho a gente sai. Porque tem vezes que não dá nada, tem vezes que você tira sangue de boa, mas tem vezes que você... Eu já vou assim, ó. Não é nem pelo ver em si,
Não sei, é uma coisa que só quem passa sabe. Bom, Raquel, eu tenho uma coisa para dizer. Que bom que nós estamos podendo nos alegrar aqui com você hoje, né? Verdade. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Amém. Né? Então, assim, foi muitas bênçãos, né? E aí eu fiz o transplante, teve mais algumas intercorrências lá. Fiquei 24 horas com febre pós-transplante, porque é uma célula nova que está inserindo no seu organismo. Sim. Então o organismo tende a combater ela. Então aí fiquei bem ruim, mas aí depois foi melhorando, foi recuperando. E aí no dia, eles começam a contar a partir da data que você interna, se você faz a infusão, o D mais 1, D mais 2, e o meu, minha medula pegou no D mais 12, né? No dia 12, após a transfusão, né, que foi feita da medula. E aí, 2 dias depois, já estava tendo alta. Não estava assim, firme 100%, mas eles não seguram, porque aí depois que pegou, eles vão acompanhando ambulatoriamente. E no dia 20 de abril, no meu aniversário, eu tive alta do hospital. Oh, que presentão! Presente foi. É muito bom. Raquel, eu vou falar de uma pessoa que você conhece bem, nosso amigo Adriano. Conhece o Adriano? Sim. É o Adriano da autoescola do Adriano, meu amigo. Se você está precisando tirar carteira, tá bom, de motorista, dá um chego lá na autoescola do Adriano, tem um QR Code passando aqui por cima ou aqui por baixo, né? Vai estar passando em algum lugar aí da tela. Você pode pegar as informações e entrar em contato, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido por um profissional aí de qualidade ou por profissionais de qualidade na autoescola do Adriano, tá bom? É o nosso parceiro aqui do podcast Em Frente, tá ok? Bom, Raquel, vida normal, parou tudo. Parou tudo pra mim fazer esse tratamento. Parei tudo. Eu tinha começado a fazer faculdade, eu tive que parar. Sim. Né? Tava numa crescente assim na área da terapia capilar, que era a área que eu já estava atuando. O Ronaldo, ele trabalha com distribuidora de cosmético, eu e ele. E assim, foi o período que a empresa mais cresceu. Glória a Deus. Ele tinha que ficar, assim, às vezes, 5, 6 dias comigo. Ele trabalhava menos, ficava lá dando assistência. E Deus ia suprindo de todos os lados. Glória a Deus. Né? E assim, e aí parei, né? Não participava das festas das escolas, não participava, né? das comemorações, perdi muitas coisas. Tive que parar, porque qualquer doença ou qualquer coisa que eu pegasse ia atrasar mais esse processo do transplante. Sim. E ainda tive que ficar bem reclusa após o transplante, porque poderia ainda dar muito em decorrências também, infecções. E graças a Deus, Deus me protegeu. Graças a Sabe, Deus. não tive que voltar nenhuma vez no hospital pós-transplante por causa de uma febre, por causa de uma doença. Ia, né, nas consultas rotineiras e cada dia estava melhorando mais. Deus teve esse cuidado, né, pós. E aí, depois de determinado período, acho que 3 meses, comecei a vacinar novamente, porque quando você faz, seu sistema fica como de uma criança de 4 meses, né, um bebezinho, 4 dias, recém-nascido. Então, zera tudo. Sim. E alguns dias depois, já estava com a medula 100% do doador, né? Com o tempo, meu sangue também vai mudar. Não vai ser mais o que eu tinha, vai ser o sangue do doador. Sim. Muda também. Olha pra você ver. E assim, é uma nova vida em mim. O recomeço, Raquel. Fala pra gente desse recomeço. Que eu acho que depois de uma experiência dessa, você volta com uma outra mente, né? E na verdade, assim, durante todo esse processo, Deus falou comigo muito, assim, sobre... Deus ia trazendo, assim, sobre vários assuntos, várias coisas. Deus foi também... de alguma forma, as pessoas que estavam em volta também via e
Deus também tocava e falava de alguma maneira. E eu creio que assim, a gente não enxerga assim de uma forma ampla, mas assim, o que eu aprendi, o que eu vivi, valeu mais do que os 30 anos que eu tinha vivido de crente, vamos dizer assim. Porque você colocou em prática. Sim. Né? Eu tive que colocar em prática. Por mais que assim, no dia a dia a gente tem as nossas lutas, eu tive várias batalhas, várias dificuldades, que a gente teve que colocar a nossa fé em ação. Mas quando é com você e mexe na sua vida, na sua saúde, você vê que você está totalmente dependente de Deus. Sim. Né? A todo o momento. Então, eu tive várias experiências nesse sentido. E agora é hora de começar, né? Eu ainda estou a passos do recomeço, sim, né? sim. Porque eu saí da minha casa, eu aluguei o apartamento onde que a gente morava, porque a gente estava tendo outros gastos e estava parado. Então, assim, a gente já queria sair de lá. Sim. Né? E Deus deu um empurrão. Porque a gente já estava anos olhando e nunca que movia, né? E aí a gente teve que sair. Aí alugamos lá, estou na minha mãe, mas por pouco tempo. E aí, agora é hora de dar alguns passos, né, para voltar. E quando você começa a se colocar novamente, falar assim, meu Deus, e agora? Por onde que eu recomeço? Né? Nem sempre quando há um recomeço é porque algo deu errado. A gente tem essa... Quando você fala assim, vai recomeçar, começa de novo aí, né? Nem sempre é um recomeço de algo que deu errado. É uma forma diferente que você vai viver agora, que você vai fazer aquilo ali. Sim. E aí, eu comecei algumas coisas, né? Voltando aos poucos, à medida que os médicos também foram liberando. E voltei a estudar, né? Consigo agora participar, né, dos cultos, um lugar, né, muito aglomerado, muito cheio, ainda uso máscara, hospital, esses lugares que tem mais doença, então eu fico mais reclusa, mas já estou começando a voltar, consigo fazer as coisas de casa, consigo fazer, ajudar minha filha, então assim, já estou conseguindo, né, a retomar a vida. E assim, com outros planos, né? A gente falou assim, meu Deus, agora os planos não são meus, são seus. Sim. E o que mais a gente aprendeu foi a não colocar aquela expectativa demais nas coisas, no dia, naquilo, mas colocar na mão de Deus, porque se Ele tiver isso pra gente, se tiver isso pra nós, vai acontecer. Sim. Né? E esse recomeço, ele não é fácil também, né? Porque você fica assim, sem saber, parece que você está sendo inserida novamente no mundo, e é uma coisa muito estranha, eu pessoalmente falando, entendeu? Então assim, agora que eu tô começando a me adaptar de novo, Sim. porque o mundo não parou, eu parei, né? Verdade. E assim, a todo momento assim, vendo só os milagres e a bênção de Deus realmente assim, se cumprindo, as promessas dele se cumprindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Raquel, eu acho que chegou aquele momento, né? Talvez alguém que vai nos assistir, né? Ou alguém que está nos assistindo, né? Está passando por isso, tem algum familiar que está passando por alguma situação parecida, ou talvez nem é essa doença, mas é outra. E aquele momento onde você olha para aquelas pessoas que nos seguem, dá aquele conselho do fundo do coração, ainda que já teve muitos conselhos aqui, né? A gente foi muito abençoado por esse testemunho, por esse momento aqui que nós tivemos com você. Mas eu tenho certeza que você tem algo direto, né, a falar para essas pessoas. Fica à vontade. Então, diante de tudo, né, a gente aprende várias coisas. E o que eu quero deixar, né, para você que está assistindo, que Deus, ele conhece
né, a sua vida, o que você está passando, seja na área, né, da saúde ou qualquer outra área da sua vida. O que a gente tem que olhar é para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E Ele é quem nos sustenta, né, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. E a gente tem que firmar, né, a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso olhar tem que estar naquele que já nos garantiu a cura, já nos garantiu a vitória, através do seu Filho, através de Jesus ali, do seu sacrifício na cruz. E todas as promessas, né, de uma vida abundante, Ele já deixou para nós, de uma vida eterna. E a gente tem que tomar posse, né, e seguir em frente, não desanimar, né, colocar a nossa esperança em Deus e esperar com paciência no Senhor, para que se cumpra todo o propósito na vida de cada um de vocês. Muito na bem. vida de vocês também. Amém. Amém. Você viu que ela falou seguir em frente, né? Você está no podcast em frente. frente. Você está no podcast em frente. Uma hora a gente tem que continuar e seguir em frente. É verdade. Raquel, que prazer, né? A gente assim, acompanhou esse processo, mas não tinha ouvido ainda, né? Glória a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Né? Glória a Deus que você pode estar aqui com a gente e, como eu te falei, a gente pode se alegrar hoje. Né? Pode se alegrar hoje por ouvir aquilo que o Senhor realizou na sua vida. Amém. Amém? Amém. Amigos, eu preciso falar ainda da Fixar Parafusos, né? Né, meu amigo David, que está aí atrás das câmeras. Eu preciso falar da Fixar Parafusos, são nossos parceiros aqui também no podcast Em Frente. Se você está precisando de parafusos, ferramentas, máquinas elétricas, ferramentas manuais, é só você chegar ali na Fixar Parafusos, tem as informações passando aqui no QR Code também. Você pode chegar lá e tem certeza que você vai ser bem atendido, vai ter um preço camarada lá para você, tá bom? É só chegar ali no Alterosa, na linha de trem do Alterosa, aqui em Betim, nós estamos lá dispostos a te atender, tá ok? Bom, Raquel, eu acho que era isso, né? Ou você tem mais algo a falar, você pode ficar à vontade. É isso mesmo. Resumidamente, é provavelmente existem detalhes muito Sim. mais profundos aí, né? Mas que bom, a gente foi muito abençoado, meu amor. Você falando falando... uma curiosidade também. Não, assim, você falando tudo isso, que sempre ficou, assim, uma frase, assim, que tem batido na minha cabeça esse ano o plano de Deus tem propósito. E eu vejo isso, né? Você começou falando isso. Que você estava numa fase, assim, que vocês precisavam parar, mas não paravam. E Deus ali, de certa forma, estagnou aquele tempo, mas você viu o propósito dele sendo realizado. Eu só tinha uma última pergunta, Raquel, que talvez seja a pergunta de todos, né? Você se perguntou alguma vez o porquê? Porque sempre que vem aquela luta, aquele momento de tribulação na nossa vida, a gente tende a perguntar para Deus, mas por que, Senhor? Por que deixar eu passar isso? Por que você fez essa pergunta, questionou a Deus em algum momento, obteve alguma resposta? Foi como Jó, né? Que a gente fala muito sobre Jó, que Jó pergunta um monte pra Deus e Deus deixa ele perguntar, porque ele entende esse coração humano. Mas no final Deus não responde a Jó, né? Fala assim, senta aí, Jó, deixa eu agora te falar um pouquinho. Mas não responde a pergunta. Como foi isso na sua vida? Na verdade, eu não perguntei o porquê em nenhum momento, mas eu perguntava o que o Senhor quer me ensinar com isso. No primeiro dia Muito que eu profundo. estava sentindo muita dor ainda, no primeiro dia, eu estava internada, eu falava, Senhor, por quê? Não por que eu estava sentindo a dor, mas Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com toda essa dor, com o fato de não dar nada, de não descobrir nada, de passar por isso. E aí, o caminho ainda que estava por vir era longo, e em cada etapa eu tentava tirar um aprendizado. Sim. Porque eu sabia que tinha um propósito, não estava passando por aquilo ali em vão, né? E por mais que eu ainda não entenda, por mais que eu tenha aprendido, que eu tenha visto muitas coisas, eu creio que ainda tem um propósito ainda muito maior que os meus olhos não podem ver. Que está, né,
no propósito de Deus realmente, porque foi algo que eu sempre pedi, né? Me ensina o que o Senhor quer me ensinar, e Ele foi me ensinando a cada momento, a cada passo, a cada etapa, porque eu sabia que tinha um propósito e sempre tentava olhar além daquilo que eu estava vivendo, né? Para Ele. E fica esse ensinamento, né, pra gente. Com certeza. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Frase assim, eu acho de muita sabedoria, com certeza. Com toda certeza. Bom, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui conosco no nosso podcast Em Frente. Raquel, tempo precioso, muito obrigado por entregar a nós esse tempo, né? Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de muita gente contando tudo o que aconteceu na sua vida. Amém? Deus abençoe, siga em frente, dá aquele like, curte, comente, não esquece não. Deus abençoe sua vida, até a próxima.